Olá, eu sou Léo Pashkovsky e estou numa aldeia indígena. Vou explicar tudo. Há muito tempo venho querendo fazer uma reportagem sobre como vivem os índios americanos modernos, porque se sabe muito pouco sobre eles e até mesmo os próprios americanos acreditam que os índios foram extintos há muito tempo. Mas isso não é verdade, eles ainda estão vivos, ainda têm sua própria cultura e é por isso que eu viajei por todos os estados para procurar reservas indígenas. Eu percorri 9.000 quilômetros, quase 20 estados e não consegui quase nada. Chegamos a brincar que os índios tinham amaldiçoado a gente. No final só conseguimos filmar numa reserva muito isolada de uma pequena tribo Zuni. O vídeo já está no canal, portanto não deixe de assisti-lo. Mas durante o processo descobrimos que agora é muito mais fácil encontrar índios nas cidades do que nas reservas. Assim eu voltei para Nova York para encontrar a tribo Lenape, que vivia nesse lugar antes da chegada dos europeus. Eles eram os verdadeiros donos de Manhattan. E eu consegui até mesmo entrevistar o seu antigo chefe. Portanto, agora, nesse vídeo, conversaremos com um representante de 3 tribos diferentes, que vivem em 3 cidades diferentes e descobriremos como vivem os índios americanos modernos, como são, o que comem, o que ouvem, os idiomas que eles falam e como conseguem preservar sua cultura tradicional apesar dela ter sido destruída por séculos e séculos. Wanishi Muhanao. Conheçam Alushi Okwes, que significa raposa. Ele é o ex-chefe da tribo Lenape, que vivia no que hoje é a cidade de Nova York. Desde que deixou o cargo, ele se envolveu na revitalização da cultura e do idioma da tribo. E como ele diz, na luta contra o desaparecimento da tribo Lenape dos livros de história. Raven é um dançarino navarro, ou Dini, como eles se autodenominam. Os navarros são uma das maiores tribos dos Estados Unidos modernos, com cerca de 300 mil membros. Raven mistura hip-hop e danças tradicionais dos navarros e tenta promover a cultura dos seus ancestrais, combinando com a cultura moderna. Eu me chamo Marka Cassidy, mas o meu nome artístico é Marks. Marks é de uma pequena tribo Osage, conhecida pelo filme Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese. Ela é terapeuta e musicista. Lançou vários álbuns que combinam rock e música tradicional. Portanto, estou na antiga aldeia indígena de Lenapehoking, que se traduz como Terra Lenape no idioma da tribo que era dona de Manhattan antes dos europeus. E pude me encontrar com o ex-chefe da tribo Lenape para que ele pudesse me explicar como é possível que os nova-iorquinos de hoje não saibam nada sobre os nova-iorquinos de antigamente, que a propósito ainda estão por aqui. Desde que os holandeses chegaram aqui, no século XVII, nós, Lenape, estamos aqui para lutar contra a eliminação do nosso povo. Para que eles saibam que ainda estamos vivos, para que saibam que ainda temos um idioma e uma cultura. A história do relacionamento entre colonos e índios é também uma história de conflitos armados intermináveis. Brancos lutaram contra índios, os brancos lutaram contra brancos com a ajuda de índios, os índios lutaram contra índios, em suma, todo mundo lutou contra todo mundo. No decorrer de toda essa história turbulenta, varíola, reassentamento, guerras, a população indígena dos Estados Unidos foi bastante reduzida. Antes da chegada dos holandeses, entre 20 e 30 mil Lenape viviam no território da futura Nova York. 100 anos depois, após a chegada dos holandeses, restavam apenas 3 mil Lenape. No início do século XIX, restavam 600 mil índios nos Estados Unidos. No início do século XX, 100 anos depois, haviam apenas 250 mil. O extermínio militar foi substituído pelo extermínio educacional. Em vez do exército, escola. Pode não ser óbvio, mas não apenas os nativos americanos, mas todos nós vivemos numa espécie de reserva. Os bairros na nossa cidade podem ser divididos por nível de renda ou raça. Mesmo na internet, onde deveria haver total liberdade, total igualdade, há uma forte divisão. Por exemplo, serviços de streaming exibem conteúdos diferentes em países diferentes. As passagens aéreas e os hotéis têm preços variados dependendo da região. E em alguns lugares, muitos sites e serviços são totalmente bloqueados. No entanto, tudo isso pode ser evitado com uma boa VPN, permitindo que você recupere total liberdade e igualdade online também. Além disso, ela garante total segurança online.
A NordVPN é um serviço que, com apenas um clique, fornece a você máxima proteção na internet e remove as fronteiras. Se determinados sites ou serviços estiverem bloqueados em um país ou no país para o qual você viajou, você vai poder usá-los sem problemas. Você também poderá comprar passagens aéreas e reservar hotéis com os melhores preços, evitando a discriminação de preços. Tudo o que você precisa é mudar os locais virtuais e comparar os preços. A NordVPN também verificará todos os links em que você clicar e os arquivos que baixar em busca de ameaças. Além disso, ela fará uma análise constante da internet para verificar se os seus dados vazaram e se eles estão sendo vendidos em algum lugar, como por exemplo a Dark Web. O serviço também é conveniente porque com uma assinatura você pode proteger até 10 dispositivos em todas as principais plataformas. O suporte ao cliente está disponível 24/7 para te ajudar e se você não estiver satisfeito com o serviço, dentro de 30 dias você pode receber o seu dinheiro de volta. Mas isso não é tudo. Ao clicar no link na descrição abaixo desse vídeo, você receberá exclusivamente 4 meses adicionais de assinatura da NordVPN em um plano de 2 anos. Baixe a NordVPN, use e sinta-se sempre seguro e livre na internet. Por que o nosso idioma desapareceu? Porque ele foi forçadamente tirado de nós. Para fazer isso, as crianças indígenas foram colocadas no que eles chamavam de internatos. Elas foram separadas de suas famílias e colocadas nessas escolas. Talvez esse tenha sido um dos experimentos sociais mais brutais e, infelizmente, mais bem-sucedidos da história. O governo dos Estados Unidos e do Canadá iniciaram um experimento para se livrar dos povos nativos. Eles costumavam matar com soldados ou esquadrões de autodefesa, mas a partir de 1890 eles iniciaram um novo experimento. Eles pegavam crianças e colocavam nessas escolas para, como eles diziam, matar o índio, mas manter o ser humano. Assim eles tiraram toda a nossa identidade, eles nos privaram da nossa cultura, nos privaram do idioma, pegaram as roupas nativas e mandaram queimar, cortaram seus cabelos, puniam eles por falarem o seu idioma, vestiam-os com uniformes e os forçavam a aprender e obedecer os ensinamentos cristãos. Eles os forçavam a aprender habilidades como fazer pão ou mandavam as meninas fazerem vestidos e coisas do gênero. Logo, centenas dessas escolas foram abertas em toda a América e no início do século XX, 80% das crianças indígenas estavam frequentando essas escolas e, por que essa ideia se tornou tão popular? Por uma razão simples, o governo achava que era mais econômico educar os índios na escola e apagar a sua identidade do que gastar dinheiro público para matá-los. É mais barato educar um índio do que matá-lo, disse Thomas Morgan, comissário de assuntos indígenas na inauguração da escola de Phoenix em 1891. A sociedade americana mais consciente percebeu que é melhor e certamente menos violenta e brutal transformar uma geração inteira de crianças indígenas no que eu chamo de meninos brancos cristãos de pele marrom. As crianças eram despidas de suas roupas, vestidas com calças e saias e tinham seus cabelos cortados. Elas recebiam novos nomes, muitas vezes depreciativos, como Mary, a de rosto inchado, ou Roy, o de dentes tortos, e às vezes recebiam simplesmente sobrenomes americanos comuns como Smith, Brown, Clark, ou recebiam nomes de presidentes, vice-presidentes e outras figuras de destaque. Haviam muitas punições para aqueles que não obedeciam. Punição física e abuso emocional semelhante àqueles que eles praticam no exército. Eles o destroem para torná-lo obediente, para poder servir, para que você obedeça e eles não punam você. Por fim, meu pai e o pai dele, todos eles se submeteram a isso para que pudessem evitar punições e tudo mais. Mas também lhes foi dito: abandonem seus costumes indígenas e adotem um modo de vida do homem branco para sobreviver. E então os meus pais, meu pai e o pai dele também, eles tiveram que fazer isso, fizeram para sobreviver. Meu pai costumava me contar que era espancado com uma vara quando era pequeno na escola. Ele ia para a escola e sofria abusos.
E sim, toda vez que ele expressava algo, ele tentava se lembrar de algo da sua cultura, dos seus costumes, ou falava alguma coisa sobre isso, ele era espancado pelas professoras, pelos educadores. Algumas pessoas me disseram que elas sussurravam seu idioma à noite para não poder esquecer do seu idioma natal. E esse era o único momento que elas podiam fazer isso, quando elas iam para a cama descansar, quando iam dormir à noite. Eu acho que, para o meu pai, isso foi uma situação muito traumática. Ele e os 3 irmãos passaram por esse tipo de tortura também. Eles atravessaram isso juntos. E além de passarem por tudo isso, as crianças índias eram usadas como mão de obra. A Carlisle School, assim como outras, tinha um sistema de passeios onde as crianças trabalhavam como operários ou empregados de fazendas e, às vezes, até em fábricas. Por exemplo, na fabricação de carroças. E os internatos só terminaram em meados da década de 1970, no século XX, quando o controle começou a ser transferido para o autogoverno do povo indígena. Sim, eles conseguiram apagar a cultura do meu pai, porque ele viu, antes de tudo, como nosso povo era discriminado. Ele viu racismo também, e aquilo estava infiltrado fortemente dentro da nossa comunidade, por exemplo, em Oklahoma. Quer dizer, há 100 anos os índios ainda estavam sendo mortos e tendo suas terras roubadas. Quando o governo federal assinou tratados com as tribos indígenas para obter as terras deles, ele reservou parcelas separadas de terras para que a população nativa continuasse a usá-las, de acordo com os costumes. Portanto, eles possuíam essas terras como uma comunidade, uma reserva. Acho que você poderia comparar a viver numa cabana na floresta. É o mesmo estilo de vida, você tem que coletar lenha, é preciso percorrer um longo caminho para que você possa comprar comida. Agora, é claro, as coisas estão melhorando, né? Há eletricidade, tem internet e coisas que fazem a vida mais cômoda. Um dos nossos heróis, Raven, passou parte da sua infância na reserva e é assim que ele descreve a sua experiência. Parece-me que muitas pessoas nas reservas têm a mente muito fechada. Elas foram criadas dessa forma. Está em suas tradições. As pessoas da cidade, elas são muito mais falantes. E eu não sou assim. Muitas vezes quando as pessoas falam sobre reserva, é como se a idealizassem, né? É como se fosse um lugar que está no campo imaginário das pessoas. Mas para muitas pessoas, a reserva é um lugar bem difícil. Para o meu pai, ele foi baleado várias vezes. Ele poderia ter morrido em todo tipo de situação lá fora, naquela realidade. Poucos recursos, pouca educação, pouca assistência. Temos muitos problemas em várias nações, como o alcoolismo e violência doméstica. As estatísticas mostram que entre 4 e 8 de cada 10 adultos de reservas estão desempregados. Entre os índios americanos que trabalham, muitos recebem salários abaixo do nível da pobreza. Cerca de 30% dos índios vivem abaixo da linha da pobreza. Outra característica curiosa das reservas é que elas podem definir seus próprios impostos. Então, as reservas elas pagam impostos federais, mas podem não pagar impostos estaduais. Por isso que a maioria dos cassinos americanos está localizado dentro de uma reserva. Essa imagem se tornou tão arraigada na cultura popular que até mesmo South Park tem um episódio sobre esse assunto. Nele, um chefe tribal decide construir uma estrada para o seu cassino através de South Park e ele decide comprar a cidade inteira para poder demolir a cidade. Os cassinos são uma fonte crucial de renda para muitas tribos. Esse dinheiro é usado para construir escolas, estradas, hospitais e outras infraestruturas bem importantes. Os jogos de azar são ilegais nos Estados Unidos, exceto em alguns estados como Nevada, Las Vegas, e em alguns no sul, mas em sua maior parte eles são proibidos. As nações indígenas que são soberanas, elas têm suas próprias reservas ou governo, e elas têm o direito de abrir cassinos e apostas. Portanto, os Osage estão abrindo cassinos. Mas eu tenho sentimentos contraditórios sobre isso, porque eu não acho que seja saudável. Mas é uma ótima fonte de receita para nossa nação. Nosso governo obtém receita dos cassinos e de nossa população Osage de 27 mil habitantes. Recebemos benefícios, seguro de saúde, escolas nas reservas, serviços para os nossos idosos, serviços médicos, prédios de hospitais. Portanto, eles pegam o dinheiro dos cassinos e utilizam
Nosso departamento de idiomas, nosso departamento de cultura, todos eles funcionam com o dinheiro dos cassinos. E outros maiores empregadores nas reservas são entidades tribais ou o governo federal. O rosto dessa mulher pode te parecer familiar se você gosta de blockbusters de Hollywood. No ano passado foi lançado o filme Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese. Ele conta a história da pequena tribo Osage. Você sabe, as terras Osage são as pradarias, são as belas colinas onduladas. Nós costumávamos ter um território enorme nos Estados Unidos. Mas é claro, os europeus nos colonizaram e nos empurraram para territórios cada vez menores. Assim, meus ancestrais sobreviveram ao genocídio e à fome. No final do século XIX, os Osages começaram a se mudar de suas terras em Oklahoma para o que parecia ser uma terra totalmente estéril. Havia apenas grama para a criação de gado e até 95% da população morreu durante essa mudança trágica. Então, em 1906, o governo dos Estados Unidos nos obrigou a fazer uma lista das pessoas da nossa tribo que ainda estavam vivas. Minha tataravó era uma delas. Naquela época, restavam apenas 2.000 pessoas vivas. Tudo indicava que essa tribo não sobreviveria. Mas um milagre aconteceu. Foi encontrado petróleo na terra dos Osage. E eles rapidamente se tornaram as pessoas mais ricas per capita do mundo. Carros, casas, ateliês luxuosos, restaurantes, bares, salas de música. Os Osage tinham tudo que os nova-iorquinos mais ricos tinham também. Os Osage tinham até empregados brancos. Um repórter da revista Harper's escreveu: "Quando isso vai acabar? A cada novo poço perfurado, os índios estão ficando cada vez mais ricos. Os Osages estão ficando tão ricos que algo precisa ser feito." E logo o governo já estava pensando no que ser feito. O governo teve a ideia de nomear um guardião para cada Osage, porque supostamente os índios não conseguiam administrar suas próprias terras e seu próprio dinheiro. Se você fosse mais da metade Osage, era nomeado um tutor. Você não podia administrar seu dinheiro, o dinheiro do petróleo. Era preciso que um homem branco lhe dissesse como gastar o dinheiro. Ele autorizava você a fazer isso e te dava o dinheiro, e esse era o problema. Eles diziam que os Osages eram inferiores se tivessem mais da metade do sangue indígena, porque eles estavam comprando muitos carros, estavam comprando casas, as mesmas coisas que os brancos ricos fazem, mas eles chamavam os Osages de inferiores por causa disso. Um detalhe muito importante: após a morte de um súdito, todos os bens passavam para o seu tutor. Assim, os Osage jovens e saudáveis começaram a morrer um por um. Os jornais apelidaram esse período sombrio de Reinado de Terror. Centenas de Osage foram assassinados nas décadas de 1920 e 1930. A propósito, eles ainda têm petróleo, o que faz os Osage uma tribo muito privilegiada ainda. Uma de nossas heroínas, Marks, diz que se apaixonou pela música graças à sua bisavó, que teve a oportunidade de praticar a arte graças ao dinheiro que veio do petróleo. E a própria Marx estudou quando criança na cidade onde ficava a refinaria de petróleo. Portanto, a educação de lá era excepcionalmente boa para a reserva porque os filhos do gerente tinham que ir para a escola em algum lugar. Isso é bem diferente da infância de reserva que nosso outro personagem, Raven, teve. Olá, amigos! Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu realmente amo criar este conteúdo para vocês e compartilhar todas essas histórias. E é incrível que eu, um cara simples da Bielorrússia, seja assistido em toda a América Latina, do México ao Brasil. É simplesmente inacreditável. E talvez você nem saiba onde fica a Bielorrússia, mas você conhece a mim. Então, a Bielorrússia é um pequeno país que fica entre a Rússia e a Ucrânia. E os canais bielorrussos no YouTube, eles são assistidos principalmente na Rússia, simplesmente porque existem menos de 10 milhões de bielorrussos. E todo esse tempo eu ganhei no YouTube graças às visualizações da Rússia. Não há muitas visualizações em canais estrangeiros e o dinheiro que eu ganho com eles mal era suficiente para poder cobrir a tradução e a adaptação desse conteúdo que eu faço para vocês. Mas, como vocês sabem, tem uma guerra na Ucrânia e, devido a isso, as visualizações da audiência russa deixaram de ser monetizadas.
E além disso, na Rússia estão deliberadamente diminuindo a velocidade do YouTube para impedir que as pessoas o assistam. E por causa disso, as visualizações diminuíram drasticamente, a audiência encolheu e os anunciantes também estão saindo. Então, ganhar dinheiro no meu canal principal em russo se tornou praticamente impossível. E meu projeto está à beira do fechamento, simplesmente porque as expedições são muito caras, são muito complicadas e eu simplesmente não tenho meios para poder criar um novo conteúdo. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se você puder e também se você quiser apoiar um pouco a mim e ao meu canal e continuar assistindo aos meus vídeos e explorando esse mundo interessante, eu criei uma página no Patreon, onde você pode se inscrever com uma pequena doação e, em troca, você vai receber histórias sobre como o conteúdo é feito, você vai ver histórias das minhas viagens e das gravações também, alguns detalhes de bastidores que você não verá nos meus vídeos. Em geral, haverá conteúdo pessoal e interessante, e bastante divertido e humorístico. Na descrição abaixo desse vídeo você vai encontrar um link para o meu Patreon, onde você pode me apoiar, e isso é completamente voluntário. Todo o conteúdo e os vídeos continuarão a ser lançados gratuitamente, absolutamente para todo mundo. Mas eu ficarei muito agradecido pelo seu apoio. Se você puder. Nós continuaremos a explorar este mundo e descobri-lo de uma nova e inusitada perspectiva. Muito obrigado por isso. Os Osage ainda são muito dependentes do petróleo e isso é um problema. No momento, temos mais terremotos do que a Califórnia por causa do fracking e isso é terrível. E é claro, o impacto ambiental do petróleo não é nada bom. Acho que os Osage estariam melhor se usassem energia eólica e coisas do gênero. Mas ainda somos muito dependentes do petróleo. Mas certamente nos beneficiamos do fato de termos petróleo e gado e de vivermos em uma cidade que tem refinaria. Isso elevou o padrão de vida. Outro fato interessante sobre os Osage de hoje e o petróleo é que eles têm um movimento independente para comprar terras de volta, se chama Land Back. O fato é que quando a terra foi devolvida aos Osage no início do século passado, ela era originalmente propriedade de toda a comunidade. O conceito de propriedade privada na terra era algo incompreensível para os índios. Meu avô herdou algumas terras da mãe dele. Depois, ele comprou algumas áreas de outros Osage, ou terras que haviam pertencido a eles antes, e devolveu todos esses 9.000 acres à comunidade Osage para que possuíssem coletivamente. Isso foi radical. Algumas pessoas da minha família não aprovaram. Esses pastos eram muito férteis. Eu imagino. O governo dos Osage está usando o dinheiro dos cassinos e o do petróleo e comprando o máximo possível de terras que pertenciam aos Osages para que voltem a ser propriedade. Lindo. Essa é uma forma de retomar a terra. Chamamos isso de devolver a terra. Todos os indígenas estão fazendo isso para recuperar as suas terras. Não foi por acaso que o governo americano enumerou todos os membros da tribo em 1906. Cada um recebeu um lote de terra para que pudesse vendê-lo depois para os brancos. Para que a terra voltasse para as mãos da tribo, algumas pessoas compraram os lotes com seu próprio dinheiro. Foi isso que fez, por exemplo, o avô de Marx. E é também assim que o governo da tribo gasta o dinheiro do petróleo e o lucro dos cassinos. O dinheiro dos Osage proveniente dos cassinos e do petróleo não vai para o bolso de grandes empresários ou autoridades individuais, mas para a comunidade, vai para a educação, medicina e a cultura. Nas décadas de 1940 e 50, o governo da América aprovou uma série de leis destinadas a acelerar a assimilação dos povos indígenas. Uma das medidas foi transferi-los à força para dentro das cidades. Os índios receberam promessas de educação, emprego, e muitos partiram com esperança de uma vida melhor. E se em 1940 apenas 8% dos índios viviam em cidades, agora esse número já chega a 80%. Tem até uma história interessante sobre isso. Certa vez perguntaram à chefe Cherokee, Wilma Mankiller, onde você pode encontrar um índio? Provavelmente no Walmart, como todo mundo. No total, há mais de 500 tribos oficialmente registradas e cerca de 300 reservas aqui nos Estados Unidos. A área total de todas as reservas é de 208.000 km². As reservas são frequentemente descritas como um estado dentro de um estado. Em essência, são territórios parcialmente autônomos em relação ao restante do estado.
As reservas devem seguir algumas leis federais, mas estão isentas das leis do estado em que estão localizadas. Elas podem criar suas próprias leis e têm até mesmo seus próprios tribunais e também sua polícia. Em muitos aspectos, os territórios indígenas e o seu governo agora têm o mesmo reconhecimento oficial de uma cidade ou estado. O chefe da tribo pode ser considerado o governador do estado. Ainda assim, todas as nossas principais transações, vendas de terra, emendas à nossa Constituição, incorporação de novas pessoas à tribo, tudo isso precisa ser aprovado pelo governo federal. Portanto, não somos totalmente independentes, especialmente quando nossas terras são mantidas em confiança para nós pelo governo dos Estados Unidos. Se os índios não vivem em terras de confiança, em terras de reserva, eles ficam sob a jurisdição de um estado. Essa é uma das vantagens de estar em terras indígenas, pois fazemos negócios diretamente com o governo federal, é uma relação direta. Séculos de história complexa significa que não é fácil se familiarizar com a cultura indiana tradicional ou mesmo a moderna. O americano branco médio não sabe mais sobre os índios do que o europeu médio, ou seja, quase nada. Now we're still here, proud, strong. Now we're still here. We're still here. We're going to be here forever. Nós ainda estamos aqui. Essa frase é ouvida com frequência da boca de membros de tribos indígenas e é um testemunho eloquente do seu lugar e da sua cultura também. Um dos poucos lugares onde você pode ver algo parecido com a cultura indígena americana é a lendária Rota 66, a rodovia. Essa rodovia de 22 estados conecta as costas oeste e leste. Grande parte dela atravessa o território indígena. Pode-se dizer que é um museu a céu aberto, porque durante a construção da infraestrutura ao longo da rodovia, a imagem dos índios foi deliberadamente usada no design de lojas, hotéis e todo tipo de instalações turísticas. E como em muitos museus, a rota reproduz muitos estereótipos, ou seja, aquelas imagens usuais usadas por lojas e hotéis, elas estão muito longe das imagens reais que os índios vivem hoje. Nem todos os índios viviam em tendas, nem todos usavam penas na cabeça. E uma outra maneira popular de vivenciar a cultura indígena americana tradicional são os powwows. Powwows são festivais em que os índios vestidos com trajes tradicionais, eles dançam, cantam, tocam tambores. Os powwows hoje são muito populares, são realizados com frequência, várias vezes por mês, em diferentes estados, em locais que variam de escolas a grandes estádios. Quanto ao powwow, meu pai me disse que muitas danças tradicionais foram inventadas especificamente para os brancos. Muitas pessoas vinham assistir às danças, eram danças em grande escala, com roupas bem extravagantes, bordadas com miçangas e penas também. Mas, na maioria das vezes, não passava de show, não passava de entretenimento, como uma forma de poder sobreviver. É verdade que em um powwow você só vê as danças e só ouve as músicas que os índios estão dispostos a mostrar para um homem branco. Muitos rituais permanecem secretos e contá-los e muito menos mostrá-lo para alguém de fora é um tabu. Tivemos essa experiência em primeira mão quando fomos à reserva da tribo Zuni para poder filmar. Lá estava correndo um festival do início da primavera, toda a aldeia se reunia para assistir a algumas danças muito bonitas, mas era estritamente proibido filmar e tirar foto. Nem os habitantes locais podiam estar com celulares, eles não podiam registrar nada. Eu acho que é importante encontrar um equilíbrio entre o não ser muito fechado e ultrapassar os limites do que deveria ser. Eu acho que esse é um desafio para a geração mais jovem também. Nós temos que ultrapassar limites, temos também que olhar além dos nossos pais, além dos nossos avós, além do que os nossos ancestrais viam para eles também. A gente precisa desenvolver essa consciência para poder evoluir também. Como preservar as tradições adequadamente é uma questão muito complexa, não há e também não pode haver uma resposta única. O que é melhor? Preservar o ritual e escondê-lo ou mostrá-lo para poder celebrar a cultura? Para mim é uma escolha entre preservar e celebrar. E quando você preserva algo para que ele permaneça o mesmo, você sabe, inalterado, quando você faz isso, esse conhecimento ele fica apenas com um pequeno grupo de pessoas.
Mas eu também acredito que se nós quisermos que algo floresça, nós temos que praticá-lo e celebrá-lo, né? Muitas pessoas dizem: eu sinto que eu não sou índio o suficiente para tudo isso. Eu também me senti assim por um tempo. Até que um amigo me disse que uma das coisas mais importantes a se pensar é o fato de você ainda ser um índio e ainda estar vivo. Isso significa que você está fazendo o suficiente, né? Significa que você é forte o suficiente porque nos anos 80, nos anos 60 ou em qualquer época anterior a isso, eles simplesmente tentaram eliminar e exterminar todo o povo nativo. Jovens índios mantêm e desenvolvem tradições de várias maneiras, por exemplo, integrando elementos culturais tradicionais à cultura moderna e urbana. Por exemplo, o hip hop. Raven aprendeu a dançar as danças tradicionais navarro com seu pai. Depois começou a dançar hip hop. Agora ele combina esses dois elementos e usa na sua arte e isso é fantástico. E isso é natural, porque as tradições navarro e do hip hop têm bastante em comum. Inesperado, né? São Navarro tem 4 montanhas sagradas. Elas são lugares de onde nosso povo veio, onde temos uma conexão muito forte com os nossos ancestrais, por exemplo. A cultura powwow e a cultura do hip hop são muito semelhantes. Afinal de contas, ambas têm um mestre de cerimônias, uma pessoa para reger. Nós também temos um DJ que toca música, dessa forma todos se reúnem num círculo comunitário, um círculo sagrado onde os dançarinos trocam energia. Então é a mesma maneira de você compartilhar energia como comunidade. E também temos artes visuais, como grafite, por exemplo. A gente tem pintura de papel, temos várias manifestações visuais. Portanto, as 4 montanhas sagradas que nós temos e os 4 elementos do hip hop também. Então, é assim que eles se juntam. E você fica pensando nessa loucura, tipo, uau, como isso pode ser aleatório? É importante lembrar que a cultura hip hop, ela foi criada para poder combater o sistema. Ela foi criada como uma contracultura para poder manifestar coisas que as pessoas sentiam, as minorias. Ela foi feita por minorias para poder refletir. E nós também lutamos contra o sistema, criando uma comunidade, criando um espaço seguro entre nós, porque é muito difícil tirar a cultura das pessoas, não importa. Não importa o quão duro você tente fazer isso, não dá. De certa forma, é ainda mais fácil para a geração dos nossos concidadãos aprender a manter sua cultura do que da geração anterior. Não há mais leis que apoiam o racismo, tem o acesso à internet que facilita isso e certamente é mais fácil do que foi para a geração que passou por internatos onde eles eram espancados, com varas por tentarem falar o próprio idioma. Marx não falava o idioma Osage. Ninguém ensinou na escola, como você pode imaginar, mas ela aprende agora. O dinheiro do petróleo da tribo é ativamente encaminhado para o desenvolvimento cultural, sustentação e promoção do idioma que, a propósito, tem uma escrita muito bonita. Você fala Osage? Na verdade, não. Sei algumas palavras. Howe é olá e Uena é obrigado. E Wakanda é a nossa palavra para Deus, que significa grande mistério. E eu adoro o fato de que Wakanda, o grande mistério, não tem gênero. Não é um ele. É como um grande mistério. Estou aprendendo um pouco, sabe? Quando eu estava crescendo, não podíamos aprender o nosso idioma. Não havia lugar para aprender. Só se você vivesse com alguém que o falasse. Hoje eu tenho um aplicativo no celular onde aprendo o idioma Osage. Há aulas que você pode fazer. E eu estou fazendo o melhor que eu posso. Há uma palavra em Osage chamada Awoshka, que significa estou fazendo o melhor que posso. Portanto, Awoshka. Nas escolas de Oklahoma, nas escolas públicas dos anos 70 e 80, quando eu estava no ensino médio, eles nos contavam sobre os colonizadores brancos. Eles nos contavam um pouco sobre a história indígena, mas, em geral, não a ensinavam. Agora, quando você entra em nossa reserva, há uma grande placa que diz que você está entrando no território Osage. Isso não existia quando eu estava crescendo. Na minha cidade tem uma estátua de um urso em pé. E isso não existia quando eu era criança. O idioma não era transmitido quando eu era criança. Alguns dos jovens Osage nos julgam por não conhecermos o nosso idioma, mas eles não entendem. Agora eles aprendem desde o jardim de infância, e é incrível. Mas eu os lembro, quando eu estava crescendo,
eu não tive essa oportunidade de aprender o nosso idioma nativo, sabe? Mas a história é diferente com o idioma navarro. Raven diz que o idioma lhe foi ensinado pelo pai, que, apesar da infância no colégio interno, não se esqueceu do seu idioma, nem das tradições, mas a questão é que o navarro é um idioma muito, muito complexo. O navarro é tão complexo que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado como base para código secreto que os japoneses nunca conseguiriam decifrar. Os 300 operadores de rádio navarros, que eram chamados de Wind Takers, são motivo de grande orgulho para a tribo. O idioma, claro, meu pai me ensinou, ele apontava para as coisas com o dedo, por exemplo, para cacto. Ele dizia, em navarro é wush. Tipo, isso aqui é um wush. Ele contava todos os tipos de histórias tradicionais navarro e isso me ajudou muito. Então eu aprendi navarro desse jeito. Para falar a verdade, eu não falo tanto assim. Eu conheço algumas palavras, termos e frases. Eu sei me apresentar, por exemplo. Olá. Talvez o idioma Lenape tenha uma história ainda mais complexa e surpreendente também, porque devido a constantes deslocamentos e guerras, os Lenape esqueceram seu idioma. Os membros modernos da tribo aprenderam por meio de registros deixados por antropólogos. O próprio Curtis aprendeu e agora ensina a outras pessoas e até se corresponde com sua neta no smartphone no idioma Lenape. Infelizmente, restam apenas 10 falantes nativos que conseguem falar o idioma navarro perfeitamente. Apenas algumas pessoas, talvez 50 ou menos, ainda falam o nosso idioma. Na minha comunidade, em Oklahoma, não há mais pessoas que falam o idioma fluentemente. Apenas alguns falam o idioma como eu. Aprendemos nosso idioma com registros antigos que eles fizeram há 100 anos. E agora, graças à ajuda de outros historiadores e também linguistas que, por sinal, não são índios, nós encontramos esses registros. Eram gravações em antigos cilindros de cera, tecnologia bem antiga, e nós os convertemos em arquivos digitais para que as pessoas pudessem ouvi-los nos seus celulares. Então agora temos um site interativo com o nosso idioma. Existem aulas, mas como eu disse, nós não temos mais índios que são fluentes no idioma. Temos apenas isso de maneira fragmentada. No que diz respeito à religião tradicional, ou melhor, às religiões, as coisas também são muito complicadas. A lei que garante liberdade religiosa para os índios só foi aprovada em 1978, então podemos dizer que a lei que proibia e também punia qualquer cerimônia religiosa, tradicional, indígena, nativa, foi anulada. Se formos parar para pensar, se pensarmos em como os indígenas conseguiram sobreviver, geralmente foi porque eles eram silenciosos. Eles tinham permissão para ter uma igreja com Jesus e canções tradicionais indígenas, tambores. E também lhes foi permitido usar peyote, uma planta sagrada para cerimônias. Isso tornava a igreja de nativos americanos. Isso era tudo que tínhamos em termos de religião. Até mesmo as danças cerimoniais que ocorrem todo mês de junho vieram da tribo Ponca. Não temos mais as nossas canções, nossas próprias cerimônias. Oh, wow. Então, qualquer vestígio de cultura que tenha sobrevivido, que tenha restado de antes de 1976, era considerado muito clandestino. Mas talvez a minha história favorita seja a de uma tradição que foi passada de geração em geração e ela foi me contada por um dos nossos heróis. É a tradição de correr pela manhã em homenagem ao sol. Tínhamos que nos levantar de manhã antes do sol nascer e cumprimentar o sol, porque o sol ele é considerado uma divindade, um criador, um deus. E algumas pessoas elas correm em
4 direções, alguns quilômetros para cada lado, outras correm apenas ao longo de um caminho. Meu pai só corre pela vizinhança, ele faz essa corrida menor. Ele faz essa volta pelo quarteirão. Durante muitos séculos, a principal tarefa dos índios foi sobreviver apenas. E só recentemente eles ressurgiram na mídia e na vida pública e na política. Os índios voltaram a ser o centro das atenções em 2016, quando a reserva de Standing Rock decidiu construir um oleoduto que ameaçava o abastecimento de água potável e os antigos cemitérios da região. Milhares de pessoas protestaram contra a construção por quase um ano e lutaram contra as autoridades em vários níveis, inclusive nos tribunais, mas principalmente no terreno. Os manifestantes acamparam e a polícia usou canhões de água, balas de borracha e também cães de caça. Tecnicamente, os índios perderam, porque construíram o oleoduto. Mas, de certa forma, eles ganharam. Os direitos dos índios estão sendo discutidos novamente, tanto no país quanto no exterior, e isso se deve em grande parte ao YouTube. Os vídeos dos protestos foram vistos por milhões de pessoas. Como me explicaram, esse é um análogo ao movimento Black Lives Matter entre os índios. Os representantes desse movimento, por sinal, apoiaram muitos índios nessa luta também. Foi quando a tribo Lakota, que ficava na Dakota do Sul, se uniu para protestar contra um oleoduto que atravessava ilegalmente as terras. E daí surgiu uma enorme revolta de nativos que vieram de todo o país para ajudá-los. Foi como o movimento Black Lives Matter, só que para nativos americanos. Eles estavam defendendo a água e a terra porque não queriam que o oleoduto passasse por seus rios. Tornou-se um movimento muito visível. A luta dos índios por seus direitos também ocorre no nível simbólico. Por exemplo, as imagens de índios são frequentemente utilizadas como mascotes ou símbolos de times de esporte. E em 2020, um dos times de futebol americano foi forçado a mudar de nome após um grande escândalo envolvendo tudo isso. Esse time de futebol era chamado Redskins. Em determinado momento, os patrocinadores ameaçaram parar de apoiar o time de futebol se ele não mudasse de nome. Agora o nome da equipe é bem mais entediante, chama-se Washington Commanders. A maioria dos americanos modernos acredita que os nativos americanos desapareceram. Eles os transformaram em símbolos de equipes esportivas, como os Washington Redskins ou o Washington DC, a capital dos Estados Unidos. É o time do futebol americano. É o time da capital dos Estados Unidos. Até recentemente, essa equipe era conhecida pelo termo depreciativo Redskins. Eles parodiam os movimentos dos nativos quando torcem por determinados times. Esse é um exemplo particular da luta diária por sua identidade que os nativos americanos continuam travando e se junta com a luta contra o racismo, que infelizmente ainda é muito presente dentro da sociedade americana. Quando eu estava crescendo, sendo o que eles chamam de garoto índio, a maioria dos brancos me chamavam por nomes. Tipo, ei, cacique, ou tiravam sarro dos índios. Por exemplo, falavam dessa forma. Oh, você é um índio, esse tipo de coisa. Muito, muito humilhante. Eles também perguntaram, você ainda mora em um tipi? Os Lenape nunca moraram em tipis. Mas eles falavam conosco de uma forma humilhante para os índios. E eu lidei muito com isso. Meu pai teve que lidar com isso. O pai dele teve que lidar ainda mais. O racismo ainda existe em Oklahoma, nosso estado natal. O governo estadual, ele, em grande parte, não reconhece a força e o poder do nosso governo indígena. Quando nós tentamos ser independentes, quando nós tentamos ganhar dinheiro e utilizá-lo para o nosso povo, as autoridades estaduais, elas querem pegar sua parte. Então, muitas vezes temos que aceitar para não termos que recorrer à justiça e temos que dar ao Estado uma parte do dinheiro que nós ganhamos e eles usam para consertar estradas, manter serviços de bombeiros e tudo isso. Nós também usamos para tudo isso. Portanto, é do nosso interesse doar dinheiro para tudo isso. Então, nós também temos o nosso corpo de bombeiros, nós também temos nossas equipes médicas e tudo isso.
Porque o nosso povo também ocupa esses papéis. Nosso povo também precisa de ajuda dos bombeiros. Então é do nosso interesse ajudá-los com um pouco de dinheiro, ao invés de simplesmente pedir para que eles nos ajudem. Então esses são apenas alguns pequenos exemplos, mas ainda existe um racismo muito grande e é flagrante nesse país. Eles acham que nossas comunidades são inferiores do que os brancos. Eles nos chamam de palavras horríveis que eu nem quero dizer. Eles também insultam pessoas de pele escura também. Eu ouvi tudo isso. Tudo isso continua dividindo o país, tudo isso continua dividindo a sociedade e criando conflitos e divisões. Por isso que nós queremos independência para poder cuidar de nós mesmos, em vez de tentar mudar o mundo inteiro. Sim, as pessoas com a pele mais escura ainda são discriminadas. É claro que sim. Eu tenho amigos de outras tribos que moram na minha cidade. Eles dizem que se entram numa loja, eles o tratarão de forma diferente do que tratariam a mim. Eles os vigiam e se certificam de que não roubem nada. Sim, definitivamente há discriminação contra pessoas de peles mais escuras. E uma das muitas questões difíceis que envolvem os índios modernos é qual a maneira certa de chamá-los. E, novamente, também não existe uma única resposta correta para essa pergunta. Eu tenho uma ascendência mista, tenho sangue alemão, irlandês e índio navarro. E eu sinto como se eu fosse uma espécie de ponte entre essas culturas. Quando eu cresci, eu percebi que eu poderia tirar proveito dessa ascendência mista, porque eu sou branco o suficiente para poder me encaixar entre as pessoas brancas e, ao mesmo tempo, eu sou índio o suficiente para poder me encaixar entre as pessoas nativas. Então eu pude utilizar dessa ascendência mista para poder viver uma vida melhor. O nome tradicional índios surgiu devido a um erro histórico, pois Colombo acreditava sinceramente que havia navegado até as Índias e esse erro definiu por muito tempo como os nativos americanos são chamados nos Estados Unidos. Nativo americano, índio ou tribal em geral, tem muitas opções e todos têm opiniões que são diferentes sobre isso. Nunca chamem um índio de selvagem. Para nós é como a palavra com N hoje em dia. Acho que muitas pessoas se enquadram na definição de indígenas e essa é a maneira mais segura de chamar alguém. Os artistas são indígenas, o indígena significa isso, então a gente utiliza essa palavra para poder denominar. Para complicar ainda mais a já complicada questão de identidade, eu vou contar uma história bem interessante para vocês. Muitas tribos indígenas, elas tinham palavras especiais que definiam pessoas com uma identidade de gênero fora do padrão, como diríamos agora, né? Os nativos americanos agora chamam de pessoas com duas almas. E a tribo Osage tem até uma palavra especial para isso, que se traduz como homem governado pela lua. Nossas tradições orais têm palavras para essas identidades. No idioma Osage, há a palavra mihoge, que significa homem governado pela lua. Essa é uma das palavras que ainda está viva em nosso idioma. Um de nossos professores nos disse que nós, o povo de duas almas, pode usar a palavra mihoge para trazê-la de volta à vida. Porque essa palavra ainda existe, mas não é usada com frequência devido ao passado colonial. Cristianismo, internatos, grande parte da nossa cultura se perdeu, inclusive a cultura do povo de duas almas. O que significa ser um indígena moderno e como você define isso? Atualmente não é tão fácil encontrar um índio de puro sangue. Todos os personagens do nosso vídeo são descendentes de índios e colonos europeus e, em outras palavras, filhos de casamentos mistos. Com que frequência você vê índios de sangue puro? Eles não existem mais? Sim, eu acho que deve haver 10 ou menos pessoas na tribo Osage que ainda afirmam ser nativos de sangue puro. E no seu caso pessoal, você se sente mais americano ou indígena? Honestamente, eu me sinto mais americano do que qualquer outra coisa. O que você se considera mais?
Minha identidade principal é Lenape. Isso é mais importante do que ser americano de Oklahoma ou qualquer outro lugar. Quanto mais nativos tivessem filhos com não nativos, menor seria a porcentagem de sangue indígena numa pessoa. E esse sistema ele foi usado para poder assimilar os índios, e as tribos modernas têm maneiras diferentes de determinar se uma pessoa pertence a elas ou não. Alguns consideram como seus apenas aqueles que têm um dos pais que era membro da tribo, que era sangue puro. Para algumas, ter apenas 1/16 de sangue indígena já é suficiente. Então, é possível tornar-se um membro oficial da tribo, é possível obter um cartão especial que oferece a você vantagens, não apenas status, mas também vantagens financeiras, né? Os cartões são emitidos pelo Bureau of Indian Affairs. Esse é um órgão governamental responsável por todos os assuntos indígenas, incluindo o gerenciamento de terra, educação, saúde, serviços sociais. E as raízes dessa organização remontam à época Osage. E o seu papel, ele é muito ambíguo. Esse escritório ainda intervém em todas as transações que envolvem terras indígenas. Por exemplo, se um índio quiser arredar a sua terra, ele precisa obter a aprovação desse escritório. Se você for membro de uma família em que todos estão registrados ou tiver nascido nessa família, há um procedimento semelhante ao de obter o número de seguro nacional. Se você é Osage, mas perdeu o contato com a sua família, ou mora em outro estado, ou só ouviu falar que é Osage, mas ninguém da sua família é registrado, você pode encontrar os registros no arquivo público com os nomes dos descendentes diretos. Em 1906, o governo dos Estados Unidos nos obrigou a listar esses membros da tribo. Minha tataravó estava entre eles. Havia 2.000 pessoas. Se você puder provar que é descendente de uma delas, poderá se registrar como membro da tribo Osage. Esse é um exemplo de leis estranhas e tortuosas que permaneceram em vigor desde os dias de colonização, mas que agora assumiram uma forma diferente. Por exemplo, em 2010, o Tribunal de Oklahoma decidiu que a reserva Osage, ela não existia mais. O tribunal decidiu que a reserva desapareceu depois que o Congresso distribuiu terra para cidadãos tribais e individuais e reconheceu Oklahoma como um estado. Portanto, a reserva existe, mas não existe oficialmente. Se você fosse um índio de puro sangue, você não era considerado competente o suficiente para poder administrar os seus próprios assuntos. E assim, uma agência que existe desde 1849 e ainda existe hoje é chamada de Bureau of Indian Affairs, para administrar terras de nossos índios. Isso nos leva de volta a 1849, quando eles achavam que os índios não eram inteligentes o suficiente para administrar suas terras. Eles ainda fazem. As terras indígenas são de propriedade dos Estados Unidos da América. Eles têm o título de propriedade de todas as terras indígenas. E os índios precisam obter permissão do governo se eles quiserem vender, arrendar ou qualquer outra coisa que queiram fazer com suas terras. Então, o que significa a palavra reserva nesse contexto que você falou? Que essa terra não pertence a vocês? A terra foi reservada para o assentamento dos indígenas, mas não existe a noção europeia de possuir e administrar a terra. Então, ainda hoje, o governo dos Estados Unidos da América é o proprietário da terra e a mantém sob a custódia dos índios. Então, a terra é do governo e custodiada para os índios. Você não pode ser o dono da sua terra, ela não é de propriedade privada? Tecnicamente, por exemplo, se eu fosse proprietário de uma terra indígena, a terra seria minha, mas os Estados Unidos da América manteriam o título dela. Para concluir, eu gostaria de dizer que eu considero muito trágico, muito absurdo o fato de muitos jovens índios não saberem muito mais sobre a própria cultura do que os americanos que são brancos. Hoje eles precisam reaprender seu idioma e
recuperar sua história, sua cultura e tradições, e os estados não têm mais leis que apoiem diretamente a eliminação da identidade cultural ou discriminação racial. Mas, por outro lado, ainda existem muitas leis tortuosas que continuam a discriminar os índios que são tanto economicamente quanto politicamente desprivilegiados. Então, o racismo contra eles ainda existe e isso significa que a luta contra os índios continua. Mas, ao mesmo tempo, a luta dos índios por seus direitos, por sua cultura, pela sua existência, pelo seu lugar dentro desse país, também continua. É uma luta que apenas mudou de forma. Agora, ao invés de armas, violência direta, são usadas outras ferramentas como a economia e a jurisprudência. Esse foi o Outra Vida das reservas indígenas dos Estados Unidos, ou melhor, das cidades americanas onde os nativos vivem atualmente. Escreva nos comentários o que você acha de toda essa história complicada e trágica que talvez possa ter um bom final. Eu espero que tenha. Vamos discutir, é um tópico bem interessante. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para que você não perca nossos novos vídeos. Eu me chamo Léo Paskovski, do Outra Vida. Tchau, tchau.